Amados irmãos, graça e a paz do Senhor esteja com todos. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 16 até o versículo 23 é a aula que está. Hoje eu vou fazer 6 pontos, para fugir um pouco, né? 3 de manhã, 3 de noite. Hoje é ceia, mas hoje também é o dia de encerramento de missões. Então, aqueles irmãos que se comprometeram, não esqueçam disso, porque nós vamos encerrar as missões até as crianças estão convocadas em trazer as moedinhas hoje. Mateus capítulo 10, versículo 16 até o versículo 23. E eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas, por minha causa, e sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filho haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque, em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, pelo dia de vida que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor Deus, porque podemos aqui estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude em tudo que vamos falar, em tudo que o Senhor vai colocar em nossos corações, através da Sua Palavra. Nos abençoe, nos ensina, Pai Santo, e que seja um tempo de aprendizado para todos nós. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Bom, o tema aqui do livro é a admoestação. Admoestação. E começa assim: as verdades contidas nesses versículos só têm valor para todos que procuram fazer o que é direito. É interessante dizer isso, né? Então, o que Jesus deixou escrito aqui só tem valor para aqueles que querem compreender aquilo que é certo e fazer aquilo que é certo. Não tem valor para quem não está interessado em fazer o certo. Então já é uma coisa que nós devemos meditar nisso. Só tem valor se realmente você quer fazer as coisas. Eu estava pensando nisso, e se você começar a pensar, você vai criar bastante
ramificações de ideias sobre essa situação. Você pensar, eu quero fazer certo, né? Porque envolve a salvação, envolve tudo aquilo que é da palavra de Deus. Se você não está interessado em viver, você vai aprender sem nenhuma utilidade os ensinamentos de Jesus. Então, você tem esse direito, esse desejo de fazer o que é certo, de fazer o que é direito? Você realmente tem esse desejo? Olha, eu quero aprender, eu quero fazer o que é certo. Eu estava vendo um testemunho do Saião, e ele, quando se converteu, ele estava a ponto de se matar, e era menino ainda. E depois que algo aconteceu na vida dele, tem um testemunho dele, daí ele falou assim, não, agora eu quero isso, quero fazer isso, quero andar certo. E daí que ele cresceu daquele tanto que hoje nós o conhecemos. Então é isso. Queremos isso mesmo? Tem muito valor para todo aquele que busca salvar a sua alma, ou salvar almas. Então, como Jesus está aqui trabalhando com seus discípulos, ensinando os seus discípulos, vai ter muito valor para aqueles que estão envolvidos em buscar almas, em salvar almas, que é outra coisa que nós podemos pensar. É isso que eu quero? É isso que eu busco? Não há dúvida que se aplica de modo especial aos dias dos apóstolos, mas há também muitas coisas que têm aplicação para todas as épocas, para todos nós também. A aplicação alcança até nós. Então eu quero resumir aqui, nesse pouco tempo e preciosos tempos, essa multidão de informações que o nosso amigo J.C. Heiler nos deixou como meditação. Vou tentar resumir, né? Primeiro, quem quer trabalhar na obra do Senhor deve ser moderado quanto à sua expectativa. Moderado quanto à sua expectativa. Devem esperar, já se preparar para encontrar muita oposição. Então nós não somos enganados em nenhum momento da nossa vida quanto às coisas espirituais. Se levanta de oposição contra aquele que quer fazer a obra de Deus. Então Jesus está ensinando os seus discípulos ali como tratar, como encontrar isso, como se preparar para isso, mas isso, como disse no começo, chega até nós e é lição para nós. E quando a gente vê essas informações, nós entendemos. Você já falou com um amigo ou com amiga e saiu, como diz na gíria dos bastidores, saiu com um quente e dois fervendo? Já falou com alguém e saiu com um quente e dois fervendo? O que é um quente e dois fervendo? Já saiu com alguém se revoltar com aquilo que você está falando? Não é nada disso, não acredito nisso, e sair, não aceitar. Isso aí normalmente acontece. Para quem está sempre evangelizando, é o que mais acontece. Faz tempo que eu não vejo mais, mas antes tinha um rapaz que pregava na rua, e, meu amigo, todo dia aquele cara tinha um problema sério. Alguém chegava lá e ficava atrás dele, ia para lá, ia para cá, e começava a questionar. Falei,
para aí, eu estou pregando no Evangelho. Aqui, se estou pregando no Evangelho, não estou falando para você, não quer ouvir? Some, né? Isso que nem o Magno fala. Como é que é, Magno? Mete marcha, vai embora. Mete marcha. Some daqui. Agora o cara não vai embora, ele fica ali enroscando e atrapalhando. É claro que isso é uma questão, um negócio do inimigo mesmo, mas é um trabalho do inimigo, mas é o que Jesus falou, vai encontrar, não tem jeito. Você quer falar de Jesus Cristo, saiba, se prepare para isso. Então, quando fala assim, cuidado para você não elevar muito as suas expectativas, é justamente isso, né? Saber que isso realmente pode acontecer numa hora que você nem preparado está. Então, deve ter em mente o fato de ser odiados, perseguidos e maltratados. É isso que Jesus está dizendo aos seus discípulos. Sentir-se como ovelhas entre lobos, até visitando, ensinando, no mais simples do trabalho, mais simples que você esteja fazendo, você pode encontrar uma situação adversa. Então, você vai encontrar, como lobos, como ovelhas entre lobos. Não esperar mais do que a Escritura garante. Mais do que a Escritura garante. A natureza humana é muito mais iníqua e corrupta do que pensamos. E a gente dá para ver o que está acontecendo aí no mundo, saber que o ser humano é uma coisa terrível. Que é assim, ou a pessoa tem Cristo e tem uma vida transformada, é um nascido de novo, ou é um podre que pode sentir no seu interior uns negócios tão terríveis a ponto de pegar um bebê de borracha e começar a amar esse bebê ao ponto de viver aquele negócio lá como se fosse uma verdadeira criança e absurdo, o maior absurdo é acreditar que pode também, né, acreditar que pode também o governo entrar nessa vibe aí, como diz a turma, nessa vibe aí, e colocar como um hospital para atendimento e essas coisas tudo, e as pessoas ainda ir lá, talvez até pagar consulta. Então, o ser humano não tem explicação, Deixou, esse dia o Tiago citou na mensagem dele, no estudo, que eu gosto de falar sobre, foi no culto de oração, que eu gosto de falar de Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e é o lamaçal, é lá que o ser humano está, é lá que vive o ser humano, é lá que é a realidade dele. Se não for sacado, se não for resgatado de lá e colocado num lugar limpado, lavado pelo sangue e colocado num lugar seguro, é no lamaçal, é no mundão que está. Então, todas as coisas lhe é lícito. É isso. Acredita em tudo, faz tudo, depois dá aquela desculpa, mas nós temos um emocional abalado e não sei o quê, e por aí vai. Mas é o quê? Quando a gente olha, quando a gente aprende, é a depravação total, que tem gente que não acredita. É a depravação, o homem é depravado, totalmente depravado. Se não for o Senhor buscar e resgatar, não tem jeito. Então, eles aceitam tudo. Então, a natureza humana é muito iníqua e corrupta, mais do que pensamos. O poder do mal é maior que supomos.
Inútil imaginar que todos perceberão o que é melhor para eles. Você chega com a mensagem do Evangelho, você está pensando, olha, eu vou trazer algo aqui para você, para a sua família, que pode melhorar a sua vida. Você vai conhecer Jesus, você vai ter uma vida diferente, um pensamento renovado, você vai aprender e ensinar os seus filhos, aprender a lidar com os seus filhos e ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Os seus filhos crescerão sendo diferentes nesse mundo. Nem quero saber nada disso. Por quê? Porque não consegue assimilar, e não está no seu poder. A única coisa que você tem que fazer é estar preparado para ouvir esse não, estar preparado para obedecer a Deus e ir e falar, e entregar a mensagem. Sair lá na frente e falar assim, olha, eu fiz. O que eu pude fazer, é claro que não fiz, a gente nunca realiza tudo que deve fazer, mas o que você puder fazer, eu fiz. Agora, o restante é com Deus, o restante é a palavra que pode ser recebida e mudada e transformar a pessoa, ou a continuar com essa depravação, com essa coisa imunda que existe no homem. Então, Jesus está ensinando, olha, você é cautelar dos homens, porque vos entregarão nos tribunais, açoitarão nas suas... Você pode ir pensando na melhor condição para a pessoa, em que a pessoa possa entender, que a pessoa possa ter uma vida celestial, na cidade celestial. Você pode estar com essa intenção e a pessoa está dizendo, eu não quero isso, não desejo isso para a minha vida. O que eu desejo é viver aqui, o que eu desejo é correr atrás das coisas boas aqui, nesse mundo. E é aquilo que Paulo diz, né? Se nós pensamos só nesse mundo, somos o quê? Mais miseráveis entre os homens. Feliz é o obreiro que não precisa passar por amargas experiências para aprender. Isso nos traz a nossa realidade aqui, hoje. Feliz é o obreiro que não precisa passar por essas experiências de rejeição, para aprender. Não é que não vai passar, é que aquele que já aprendeu antes, que eles poderão passar, que se preparam para passar. Eles são felizes, eles podem amenizar as coisas. Então você está ouvindo essa lição. Nós estamos aqui com esse estudo, falando de Mateus, e você pode falar, eu já ouvi isso, então eu posso me preparar. Se eu vou falar de Jesus, eu posso me preparar que eu posso ser aceito ou rejeitado, posso ser escorraçado, odiado dessa pessoa. Vai falar com o vizinho, perde a comunhão com o vizinho. Então, feliz aquele que se prepara, fala assim, pode acontecer alguma coisa, então eu vou tomar conta de falar, não deixar de falar, mas eu vou falar de uma maneira, sabendo que posso também ser perseguido, rejeitado e assim. Então, feliz aquele que realmente aprende, ouve essas experiências e aprende entende, né, que não pode entrar de qualquer jeito nessa batalha. Prudente como a serpente, simples como a pomba. Aqui é a questão de não colocar a régua muito alta, não calcular o preço. Não é a hora que quer entregar simplesmente esfrega uma lâmpada e sai um gênio dando vitória. Então, tem gente que acha que, eu vou fazer, e normalmente você entra para fazer um trabalho desse, fala, não, eu
ganhar todo mundo para Cristo, né? Eu vou, como se tivesse um gênio que resolvesse essa situação só no esfregar da lâmpada, né? Sai esse gênio, já dá a vitória, já você ganha, você é o grande evangelista, o grande ganhador de alma. E, na verdade, você precisa saber o que Jesus está dizendo. Se você quer fazer o bem, tem necessidade de orar. Então, eu quero fazer o evangelho, eu quero pregar o evangelho. Então, nós vamos pregar o evangelho, vamos sair e pregar o evangelho. É assim? É desse jeito que funciona? Então, se você quer pregar o evangelho, você já tem que começar a gastar, é o preço, você tem que calcular o preço por causa disso. Eu quero fazer isso, então qual é o preço disso? O preço disso é você se dobrar diante de Deus em oração, pedindo sabedoria, lendo a palavra, aprendendo a palavra, como que você vai passar essa mensagem? É verdade o que você está falando? O que você está ensinando para a pessoa realmente vai levar... É a verdade de Deus que vai transformar a vida ou simplesmente vai levar a pessoa no King the Power? Esse cara ri ainda, vocês devem chorar. Chora comigo. Nós precisamos de orar por sabedoria, bom senso e uma mente sadia para pregar o evangelho, para anunciar. Então eu preciso de sabedoria, preciso de bom senso, porque eu preciso entregar a uma pessoa que normalmente eu vou estar preparado para que ela vai rejeitar essa. E aí então eu preciso saber lidar ter um bom senso para lidar com aquilo que ela está revoltada, o que a gente mais... Eu vou falar para as pessoas aí na rua, vou encontrar pessoas com depressão, com ansiedade, brigou com o marido, também brigou com a mulher, os filhos, então estão revoltados, pessoas que estão desesperadas para sair do ambiente aí e ir para um lugar de vício. Essas pessoas que eu vou interceptá-la e anunciar Jesus. Eu preciso entender como que elas estão, como que elas vão reagir. Só Deus para nos ajudar. Só Deus para nos abençoar nesse sentido. Então, falou que é coisas espirituais, não entre nessa batalha sem oração, não entre nessa batalha sem se revestir do poder de Deus. Leia Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, e depois você lê o resto da Bíblia toda. Se for misericórdia. Se for perseguido em uma cidade, foge para outra. Foge para outra. É claro que aqui Jesus estava falando, estava no começo ali, para os seus discípulos, né? E eles tinham que alcançar. Então, falou, se for perseguido nessa cidade, foge para outra. Nós podemos entender, se você anunciar para uma pessoa, e essa pessoa realmente rejeitar, anuncia para outra e vai embora. Jesus está falando aos seus discípulos, olha, vocês têm muita cidade aqui para vocês percorrer e até quando Cristo voltar, vocês vão ter anunciando. Então, não fique aí insistindo com quem não quer de jeito nenhum. Fale, mas depois continue falando para outros. Haverá sempre lugar para começar de novo. Sempre lugar para começar de novo. Falou para alguém, foi agredido, não insista com essa pessoa, mas insista com outra e outra no lugar. Insista com outra. Sempre
nós teremos outras pessoas para anunciar que estão precisando, e dentro dessas outras tem alguém que está com sede da palavra de Deus. O último ponto aqui fala sobre a oração, que nós devemos nos dedicar à oração. Agora, eu quero, na verdade, terminar aqui com 2 perguntas. Será que nós oramos certo? Eu tenho consciência de que nós oramos certo. O que é isso? Ou melhor, será que oramos, né? Então, você ora para alguma pessoa, para essa pessoa ser salva? Quem que ora para alguma pessoa ser salva aqui? Tem o nome da pessoa, tudo? Ok. Nós oramos pedindo para a salvação dessa pessoa. É certo isso? Não está faltando alguma coisa nisso? O que diz a Bíblia? Hã? Para que Deus faça a vontade dele. Olha, já passou para Deus. Mas o que a Bíblia diz? Hã? Isso faz parte. Pregai, irmão, tem ide por todo mundo e pregai. Então, eu preciso orar, ou antes de tudo, eu preciso ir pregar e orar para aquela pessoa que ouviu a palavra, porque se a pessoa, Deus, abençoa lá. Só se eu não puder ir lá, que nem no caso de missões, eu não posso ir lá, Deus, levanta alguém para ir. Mas a pessoa tem que ouvir, porque eu tenho que considerar a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz? Lá em Romanos 10:17. Sorte? Que a fé vem pelo ouvir a palavra. Essa pessoa pode crer ouvindo a palavra. Agora, tem gente que fala assim, irmão, vamos orar para a salvação de fulano e fulano. Rapaz, a gente está orando aqui nas quarta-feira, isso faz 1 ano, e não salva. Porque eu vou ficar orando, mas alguém já foi lá falar para a pessoa de Cristo? Não. Então, nós devemos orar, é claro. A oração deve fazer parte do nosso sair para a evangelização e para toda a nossa vida. Mas eu preciso ter entendimento disso. Eu preciso anunciar, eu preciso falar de Cristo. Porque vamos orar pela minha avó, pela minha mãe. Vou orar pela minha mãe, pela minha avó, que não vem na igreja? Não, mas você falou de Cristo. Só orar. Então vou orar para ela vir na igreja. Eu acho que mais justo aquelas pessoas que já vi tanta crítica, a pessoa tem que levar a pessoa para a igreja já salva, já falar de Cristo. Claro, sim, mas é melhor que falar, vamos lá ouvir a palavra, porque aí está colocando a pessoa no rumo certo, né? De ouvir a palavra, porque ela ouvindo pode crer. Mas eu posso falar com a pessoa e ela crer. E aí, então, porque o segredo, o poder de Deus é na palavra dele. A palavra dele fala assim, vamos anunciar Jesus. E em todo o tempo, é claro, nunca deixar de orar. Eu oro para a pessoa. Não, eu oro, tudo bem, mas só ora. Oramos pedindo a salvação de alguém. A salvação só acontece de um jeito. A graça de Deus manifestada, Efésios 2:8, e o Romanos 10:10, indo e falando, anunciando, a palavra de Deus diz isso. Se a pessoa crê, então, são esses pontos que Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele vai nos ensinando e através da administração dos seus discípulos, dizendo, olha, vocês vão encontrar dificuldade,
muitas dificuldades. Portanto, seja prudente, seja cauteloso, mas bíblico, saiba como proceder, saiba como falar, como investir, como que é outra coisa, né? Eu não é só falar por falar, eu tenho que amar, tenho que ter no meu coração essa compaixão de Deus, que eu preciso, por isso falam assim, precisamos orar primeiro por mim, para que Deus coloque compaixão no meu coração. E isso em toda a área da vida, toda a área da nossa vida é assim, pedir a Deus compaixão, porque às vezes eu oro para a pessoa mais desejando que ela vai para o inferno mesmo, porque ou pessoa ruim da pega. E aí não tem sentido nenhum. Então, eu tenho que ter no meu coração compaixão, amor e dedicar isso à oração na minha vida, porque a partir de mim tem que brotar. João capítulo 7, versículo 36, acho que é isso, que fala assim, quem crê nas escrituras, quem crê, como diz as escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, a palavra de Deus é assim, é você se encher da palavra, da água da vida, para que esse rio corre. Daí é o certo. Mas o que adianta eu falar para os outros se eu não tenho nada da minha vida? Eu vou falar de arrependimento. Nunca arrependi de nada dos meus erros. Falar de perdão. Não tenho nada de perdão. Que adianta isso? Então nós precisamos entender numa lição dessa, coisas simples que Jesus está ensinando, mas muito, muito profundo. Coisas de sabedoria, para que aqueles discípulos saíssem dali entendendo, falando, a situação nossa é fazer mesmo tudo que está escrito para o nosso bem, para o bem daqueles que nos ouvem. Amém?